Oi, hoje nós vamos falar sobre uma dúvida frequente no consultório de cirurgia vascular, que é o tratamento das varizes. Quando falamos de tratamento de varizes, a gente tem que lembrar que existem diversos métodos e eles têm que ser individualizados. Segue a gente aí no vídeo que você vai entender isso direitinho e saber por que aqui no ICV nós conseguimos resolver acima de 90% do tratamento das varizes sem precisar de cirurgia. Muitas das pessoas que procuram o consultório vêm por causa daqueles raiozinhos vermelhinhos que são visíveis na perna. Quando a gente trata esses raiozinhos vermelhinhos, muitas das vezes gera frustração no paciente. Por quê? Porque nem os pacientes e muitas vezes o próprio médico não se dá conta de que existe uma veia que chama veia nutrícia ou veia nutridora alimentando essas veinhas no próprio sistema superficial. Então, funciona como se fosse o galho da árvore e o tronco da árvore. Não adianta eu cortar o galho da árvore que dentro de 6 meses, 1 ano, está com as veinhas vermelhinhas lá aparecendo de novo. O que auxilia a gente na identificação dessas veinhas nutridoras, que são aquelas veias verdinhas que aparecem na perna, é a realidade aumentada. Com ela a gente consegue determinar aonde estão as veias nutridoras e eliminar essas veias. É aqui que entra o laser. Muitas das vezes, os pacientes vêm procurar a gente para tratamento desses vasinhos superficiais. Quando a gente faz a avaliação inicial, a gente descobre que não existem só esses vasinhos superficiais. A gente lança a mão desse recurso, que é a realidade aumentada, e ele acaba identificando as veias que estão nutrindo esses vasinhos. Então não adianta tratar as veias pequenininhas e não estar tratando o vaso que alimenta essas veias. Porque o que isso implica? A história do galho da árvore, né? Não adianta cortar o galho da árvore e deixar o tronco da árvore. No tratamento dessas veias nutridoras, principalmente, a gente lança a mão do recurso do laser. O laser ele vai fazer um disparo de calor sobre essas células do sangue e esses disparos eles têm que ter uma distância aproximada de 3 milímetros. Por quê? Para gerar o calor suficiente para contrair e fechar essa veia. Aí, a partir disso, a gente está autorizado a tratar as veinhas superficiais. Como vocês podem observar, existem diversas ponteiras para o laser, né? Nos consultórios de dermatologia, muita gente quer tratar varizes e não se dá conta de que existem plataformas específicas para o tratamento, principalmente de veias. E isso requer um investimento individual na ponteira específica para tratamento de veia. Por quê? Porque cada ponteira ela tem um comprimento de onda diferenciado e principalmente um tipo de captação diferente. Por exemplo, essa ponteira aqui, que é a ponteira que a gente chama de 1064, ela tem uma captação específica pela hemoglobina, ou seja, aonde tiver veia e vasos sanguíneos, ela vai fazer uma captação. E cada uma delas tem uma profundidade diferente. Por exemplo, 2 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros e 9 milímetros. Mas por que tem tanta diferença? Porque cada uma vai atingir uma profundidade diferente de célula sanguínea. Então, dependendo da localização, se é um vasinho de face, ou um vasinho de perna, ou um vasinho do pé, cada um tem a ponteira específica e a profundidade específica para ser tratado. Existem também as ponteiras que elas são dedicadas pela captação da melanina. E quando a gente fala de captação de melanina, a gente está falando daquelas pernas que já têm aquelas manchas escuras relacionadas à doença venosa crônica. Então, a gente não pode tratar a mesma patologia com a mesma ponteira, porque existem captações diferentes para coisas diferentes. Muita gente pensa, eu estou num consultório de dermatologia, vou tratar minhas veinhas, e aí acaba caindo numa cilada. Por quê? Porque na maioria das vezes usa comprimentos de ondas que não são os comprimentos de ondas que seriam específicos para o tratamento das veias. Ciladas existem em todo lugar.
Procure um médico que você tenha certeza que tem capacitação para tratar a sua patologia da maneira mais adequada para você. Não adianta, porque viu uma propaganda, e essa propaganda, na maioria das vezes, ela pode ser enganosa. Então, tenha certeza da qualificação do seu médico e principalmente de confiança, porque é a pessoa que vai cuidar de você. Só finalizando, hoje nós tratamos de telangiectasias e das veinhas nutridoras. A gente falou um pouco do tratamento com o laser, da realidade aumentada e do tratamento famoso que são as aplicações. Se você tiver mais dúvidas, ativa aí o seu sininho, procura a gente, entra nas redes sociais, lá no Instagram do ICV Manaus, a gente dá diversas dicas de saúde e fala um pouco sobre todos os tratamentos. Acompanhe a gente aí no YouTube que a gente vem com muita novidade para você.